Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a definição para a derivada de uma função de uma variável em um determinado ponto. Nós já discutimos no vídeo anterior a questão da derivada como inclinação para a reta tangente a uma curva. Se você não viu, dá uma conferida aqui no vídeo que está na descrição. Então, vamos entender direitinho da onde sai a ideia da derivada como o limite. E aí a gente vai fazer uma recordação em relação à inclinação da reta tangente. No vídeo anterior, então, a gente discutiu o seguinte: se eu tinha uma função, eu escolhia dois pontos nessa função e traçava, então, a reta secante passando por esses dois pontos. Quanto menor fosse a distância entre as coordenadas no eixo das abscissas, ou eixo x, melhor era a aproximação desses pontos, e aí a reta que era secante passava a ser tangente. Esse h, que está aqui, né, nessa razão incremental, ele vai representar, então, essa distância entre esses dois pontos que estão na abscissa. E aí, pensando como motivação esse problema da reta tangente, quando essa distância tende a zero, a gente tem, então, os dois pontos da reta secante se coincidindo, ficando um ponto só, e aí a reta que é secante passa a ser tangente. Considerando essa motivação, a gente vai definir, então, a primeira derivada para uma função determinado ponto A como limite quando esse valor tende a zero da razão incremental, f de a mais h menos f de a sobre h. Se esse limite for possível de ser calculado, a derivada existe num determinado ponto de valor A. Considerando, então, essa definição, o exemplo 1 pede que nós calculemos a derivada para um valor de x igual a A, considerando a função quadrática x ao quadrado menos 8x mais 9. Então, vamos lá. A primeira derivada vai ser dada, então, considerando ainda o limite da razão incremental descrito acima. Então, limite quando o h tende a zero de f de a mais h. Então, aqui no lugar de x da minha função quadrática, eu vou substituir por a mais h. Então, tem a mais h elevado ao quadrado menos 8 vezes a mais h. Desculpa aqui, o lápis fugiu, deixa eu pagar direito, botar direito aqui, então, menos 8 a mais h mais o 9 da função. Menos f de a. O que é o f de a? É eu pegar a mesma função quadrática e no lugar de x eu substituir por a. Então, vai ser menos a ao quadrado menos 8a mais 9. Tudo isso dividido por h. Então, agora a gente vai fazer ali a propriedade distributiva, vamos simplificar os termos que nós conseguimos. F, portanto, a primeira derivada de f no ponto A vai ser o limite quando h tende a zero de ao quadrado mais 2ah mais h ao quadrado, produto notável, né? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, menos 8a, menos 8h, mais 9, menos a ao quadrado, mais 8a, menos 9. E dividindo, então, por h. Já dá para perceber aqui que dá para a gente fazer algum tipo de simplificação e reorganização dos termos. Tá? Então, aqui, esse menos 8a, cancelo com mais 8a, mais 9 dá para cancelar com menos 9. A ao quadrado sai com menos a ao quadrado. Então, sobrou aqui para a gente 2ah mais h ao quadrado menos 8h. Ou seja, os três termos que sobraram para a gente são termos que têm o h. E, nesse momento, né, vou escrever essa expressão aqui que sobrou. O que acontece? A gente
se quiser tomar o limite aqui considerando, então, 2AH mais H ao quadrado menos 8H dividido por H, substituindo diretamente o H por zero, a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, não dá para fazer isso. Qual o caminho? Já que o H é fator comum aos três termos que estão aqui, a gente vai, então, colocar o H em evidência. Então, limite quando o H tende a zero, colocando o H em evidência, 2AH dividido por H é 2A, mais H menos 8 dividido por H. E aí, eu vou cancelar esse com esse. Limite quando H tende a zero, agora de uma expressão que não dá mais uma indeterminação. Percebam o seguinte, me sobrou 2A mais H menos 8. Se eu substituir o H por zero aqui, vai dar 2A menos 8 sem problema nenhum. E esse, então, é o valor, no caso, a expressão, que representa a derivada para essa função f quadrática quando o x é igual a A. Considerando, então, agora eu quero o seguinte no exemplo 2. Encontre a equação para a reta tangente do exemplo 1, né, da mesma função quadrática, no ponto A, f de A. Esboce no GeoGebra. Então, lembrando também, no vídeo que está na descrição, a equação da reta tangente, a gente está utilizando a inclinação, que foi encontrada então no exemplo 1, e mais um par ordenado, que é o ponto de tangência, que no nosso caso aqui foi dado como a f de A para a função quadrática. Então, considerando isso, o meu x0 é A, o meu y0 é o f de A e o m é o 2A menos 8. Sendo que o f de A, considerando a função quadrática, a gente pode achar uma expressão para ele. Vai ser A ao quadrado menos 8A mais 9, que a gente já achou, inclusive, ali em cima na hora que fizemos o cálculo do limite, menos 8A mais 9. Tá? Então, a gente tem aqui y menos essa expressão, A ao quadrado menos 8A mais 9, igual a 2A menos 8, que multiplica x menos A. Bom, y menos, fazendo a distributiva aqui do lado esquerdo, menos A ao quadrado, mais 8A, menos 9, igual a 2A menos 8 vezes x menos 2A vezes menos A, menos 2A ao quadrado, menos 8 vezes menos A vai dar mais 8A. Passando então tudo para o lado direito, eu vou ter y igual a 2A menos 8 vezes x menos 2A ao quadrado mais 8A mais A ao quadrado menos 8A mais 9. Cancela-se esses, menos 2A ao quadrado mais A ao quadrado dá menos A ao quadrado. Então, eu tenho y igual a 2A menos 8 vezes x menos A ao quadrado mais 9, tá? Então, agora a gente vai para o GeoGebra para ver como é que fica esses gráficos que estão colocados aí, tá? Então, considerando lá o GeoGebra, eu tenho, então, a função y igual x ao quadrado menos 8x mais 9, que é a função quadrática, que está aqui em lilás. E aí eu peguei, então, a equação 2a menos 8x
menos a ao quadrado mais o 9, né, que está lá, não é isso? Isso, mais 9 está representado aqui nessa expressão que está em azul. E aí vou fazer uma animação com esse A mudando de valores, onde esses valores do A vão variar de 0 a 9. Percebam aí, então, que em todos os valores de A eu tenho um ponto de tangência, algum ponto de tangência na função quadrática, e aí a gente tem, então, a possibilidade de infinitas derivadas, na verdade, infinitas retas tangentes, dependendo do valor de A que a gente escolha, e eu fiz aqui uma limitação para um intervalo de A entre 0 e 9 por uma opção própria, ok? Sendo assim, gente, vamos ao exemplo 3 e último aí, que diz o seguinte: encontre uma da reta tangente à parábola do exemplo 1 no ponto 3, menos 6. Então, é simplesmente considerar o A valendo 3 nessa equação que a gente já tem aqui. Então, y vai ser 2 vezes 3 menos 8 vezes x menos 3 ao quadrado mais 9. Então, y vai ser aqui 2 vezes 3, 6, menos 8, menos 2x. E aqui eu tenho menos 9 mais 9, dá para cancelar 0. Então, a reta fica menos 2x. Vamos voltar novamente lá para o GeoGebra para a gente ver como é que fica, então, essa reta especificamente, né, nesse contexto aqui da nossa animação. Se eu coloco, então, y igual a menos 2x, eu tenho essa reta aqui, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar aqui o A igual a 3, que nós fizemos lá, pronto. E aí, a gente vê que as retas, elas deveriam, né, no caso, ser, aqui está 2.8, exatamente a mesma. Espera aí, 3, exatamente, 3.1, não, 3. Pronto, perfeito. Agora sim. Eu tenho, então, uma coincidência das retas azul e vermelha, é o que deveria acontecer, né? A mesma reta tangente, considerando aqui diferentes valores de A, e quando a gente fixou A igual a 3, como está dado aqui no exemplo, ok? Considerando, então, isso, a gente encerra, então, esse vídeo. Fizemos aí a definição da derivada para a função de uma variável em um determinado ponto, utilizando novamente como motivação a inclinação para a reta tangente à curva dada. Tá? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divulgue esse canal e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.